CFO, curso de formação de oficiais, disciplina Gestão. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio, essa aula é sobre conceitos fundamentais. Bom, apresentando aqui os cursos, as graduações, as pesquisas realizadas, eu tenho o curso de formação de oficiais, especialização em administração corporativa, que é o nosso CAO, e o nosso CAEO. As pesquisas realizadas na área, a principal foi o monitoramento da gestão estratégica no CBMDF, análise e relevância no desenvolvimento institucional, realizada no CAEO, onde foram abordados temas bem específicos da área de gestão, e a participação no Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF, Metodologia Aplicada, que eu sou um dos autores. Bom, fora esses cursos, congressos e seminários que eu apresento aqui, eu trabalhei na parte de planejamento estratégico e projetos na SSP durante 2 anos, e atualmente, desde 2017, eu estou trabalhando na seção de gerenciamento de projetos e planejamento estratégico do Estado-Maior-Geral. Bom, a disciplina Gestão, as competências a serem desenvolvidas nessa disciplina são compreender os conceitos relacionados à gestão e suas implicações no CBMDF, reconhecer a importância dos mecanismos de controle das atuações organizacionais na gestão pública, identificar os conceitos estudados na estrutura e na prática corporativa no CBMDF. Bom, com relação a esse item 3 aqui, eu tenho bastante prática e justamente na implantação desses novos dispositivos, né, comitê de governança, comitê de gestão de risco. Então eu vou poder colaborar bastante com os senhores, que eu participei de todos esses processos aí de implantação, inclusive da questão da projetização do planejamento estratégico, que teve grandes melhoramentos na gestão. Atuar levando em consideração o interesse público. Essa questão aqui está diretamente relacionada à questão da governança. A disciplina é gestão, mas ela está associada aqui dentro do conteúdo dela, gestão e governança, que são temas relacionados, e a gente vai separar isso tudo aqui dentro da apresentação. Disciplina Gestão. Referenciais utilizados. Até por isso, por essa relação com a governança, o principal referencial utilizado é o referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública, do TCU, que foi publicado em 2014, e ele é utilizado até hoje pelos órgãos aqui do GDF principalmente, tá, com relação a essas questões de boas práticas de governança, e é um excelente material aí para a gente desenvolver nossa instrução. 10 passos para a boa governança, também do TCU, também de 2014, a gente vai utilizar. O nosso planejamento estratégico, o vigente, tá, o 1724, para a gente abordar a questão da estratégia corporativa, como os impactos disso na gestão, como isso se relaciona com os projetos e como esses projetos vão ter impacto aí nos serviços de qualidade para a população do CBMDF, para a população do Distrito Federal. O Manual de Gerenciamento de Projetos, do qual são os autores, né, Metodologia Aplicada, que também vai trazer aí vários procedimentos metodológicos para o andamento dos projetos, né, para as fases dos projetos no CBMDF. Bom, lá dentro do Manual de Boas Práticas do TCU, uma das primeiras coisas que eles apresentam para a gente são os mecanismos de governança. Então, os mecanismos de governança apresentados, eles tratam de liderança, estratégia e controle. E tentando identificar isso no CBMDF, a gente coloca a parte de estratégia, boa parte dela com o Estado-Maior-Geral. O comando operacional e a controladoria se dividem aí na parte do controle, o comando geral e o subcomando geral na parte de liderança. Como é que isso aí funciona, pessoal? Então a gente vê esses ciclos apresentados aí de governança e de gestão. Como é que é a relação disso? A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, o objetivo aqui é manter o interesse social, não deixar a gestão funcionando por si só, apenas para realizar processos que não estão trazendo valor para o nosso cliente, que é a sociedade. Então, a governança, ela avalia, direciona e monitora, levando os mecanismos de liderança, estratégia e controle para que a gestão possa fazer o seu velho ciclo PDCA lá, do Plan, Do, Check and Act, que é o planejar, executar,
controlar e agir, e trazer de volta a questão do accountability, que é justamente a prestação de contas, né, onde são trazidas informações qualificadas para que a governança possa avaliar, monitorar e direcionar, trazendo novos elementos, liderança, estratégia e controle. Nos conceitos fundamentais, a gente tem as perspectivas de observação da governança. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva sociedade-estado. A segunda, entes federativos e esferas de poder e políticas públicas. A terceira, órgãos e entidades. E a quarta, atividades intra-organizacionais. Então, dentro da perspectiva sociedade, o que a gente pode dizer dela? A governança, sobre essa perspectiva, ela pode ser entendida como a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais de um país visando ao desenvolvimento. Tá? Essa questão do desenvolvimento é bastante interessante, né? Porque às vezes a gente acha que o desenvolvimento está ligado a adquirir equipamentos modernos, né? Viaturas e tal, e na verdade o desenvolvimento para a gente é trazer valor social, melhorar os nossos serviços, a prestação de serviço para a sociedade, tá? Então, para que a gente faça isso, a sociedade e o Estado consiga fazer isso, o foco dessa perspectiva ela tem que estar direcionada para o bem comum, sair dos interesses individuais, tá? E promover um comportamento ético por meio do controle, né? Gerando desenvolvimento nacional, relações econômicas e sociais que permitam a governabilidade. O que é isso? É a possibilidade de a gente ter políticas públicas que atendam os problemas da sociedade, tá? E nesse contexto, tá, o desenvolvimento institucional do CBMDF, a gente pensa o quê? Que o desenvolvimento institucional ele não está ligado exclusivamente à modernização de equipamentos, de viaturas, de estruturas, de processos administrativos e operacionais. O que é o desenvolvimento para a gente? A corporação ela será tanto mais desenvolvida quanto maior for sua capacidade de agregar valor à sociedade. Então o foco está direcionado no nosso cliente, que é a sociedade. Então esses instrumentos, os equipamentos modernos, as instalações modernas, elas servem para a gente conseguir entregar um serviço de maior qualidade para a sociedade. Na perspectiva entes federativos, esferas de poder e políticas públicas, a governança é a habilidade e capacidade governamental para formular e implementar de forma efetiva políticas públicas mediante o estabelecimento de relações e parcerias coordenadas entre as organizações públicas e ou privadas. E qual o foco dessa perspectiva entes federativos, esferas de poder e políticas públicas? É justamente a divisão de poder, para poder coordenar essas ações por meio de estruturas de autoridade que permitam a alocação suficiente e tempestiva dos recursos, dividindo as responsabilidades e o poder, né, de forma que exista um controle interorganizacional entre os diversos atores que permitam que as políticas públicas sejam implementadas e que a sociedade seja atingida com o valor que ela merece. Então no CBMDF como é que isso acontece? Então a gente viu que a gente precisa do suporte, né, dos recursos, o suporte tempestivo e suficiente para promover essas políticas públicas. Então a gente tem o Fundo Constitucional do CBMDF, o Fundo de Modernização, que é o Fundo CBMDF, os recursos do orçamento do Governo do Distrito Federal e as emendas parlamentares. Essas são nossas fontes orçamentárias, mas a gente falou que a gente precisa, né, do controle interorganizacional para que essas políticas públicas sejam implementadas. Então a gente tem TCU, TCDF, CGU, MPDFT, CGDF, todos esses órgãos de controle, mantendo a questão do interesse público e a observância do interesse público no uso desses recursos. Bom, dentro do CBMDF, a gente tem uma questão de analisar as demandas dos diversos setores da corporação, porque a gente quer trazer uma imagem participativa, né, ao nosso plano estratégico. Ele tem essa característica de participação de todos os setores, esse nosso último plano, e os senhores vão ver mais à frente. Então essas demandas dos diversos setores do CBMDF são elas que dão base para a construção do projeto de lei orçamentária anual, que acaba virando a lei orçamentária anual, a LOA. E a gente tem um instrumento de planejamento orçamentário muito específico, tá? E ele
já tem um certo tempo, e é o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, o nosso conhecido PARF. Por que ele é bacana? Porque ele traz o suporte aos projetos estratégicos. O que são esses projetos estratégicos? Eles vêm justamente lá das iniciativas do nosso planejamento estratégico, é o que a gente vai efetivamente fazer, quem vai fazer, até quando vai fazer, mas a gente precisa de um suporte financeiro para isso. E isso traz um alinhamento com a LOA, tá? Dentro do PARF, já especificando o recurso que vai para determinado setor ou projeto, né? E trazendo aí um alinhamento com o plano plurianual, com os programas do plano do PPA, para que a gente consiga ter projetos e planos de Estado e não de governo. A estrutura do plano de comando, que era muito forte anteriormente, hoje em dia ela está muito mais relacionada à questão do plano estratégico e a essas demandas, então ela traz muito pouco de demandas exclusivas do comando. Então essas demandas elas têm que estar, são as intenções do comandante dentro do que já foi pensado como planejamento estratégico por todos os setores que demandaram. Então o comando ele não traz mais uma questão personalística na execução dos seus projetos. Esses projetos eles têm que carregar um alinhamento muito direto com o PPA, que são os programas que trazem lá os programas de governo, e aí os nossos projetos são custeados já com o planejamento do PARF. Para quê? Qual é a expectativa disso? Para a gente agregar valor aos serviços prestados à sociedade e não ter uma ação personalística. Tá? Na perspectiva órgãos e entidades, é a vertente corporativa da governança no setor público com foco nas organizações, na manutenção de propósito e na otimização dos resultados ofertados por elas aos cidadãos e aos usuários dos serviços. O foco dessa perspectiva é o engajamento das partes interessadas, a definição de resultados. Eles têm que ser sustentáveis, eles têm que trazer aspectos da integridade, dos valores éticos da instituição, tá? Esses valores têm que ser mantidos e implementar o desenvolvimento de capacidades, implementar a transparência, o accountability, a prestação de contas, né, a transparência ativa, a gestão de desempenho e a gestão de riscos, que dentro dessa perspectiva aqui favorece a toda essa manutenção da integridade, dos valores, tá? E a gente tem isso muito forte no Bombeiro. A gente conseguiu implementar a gestão de risco já no nosso primeiro setor, no nosso setor de compras, o DEALF, e a gente já está lá na execução do plano de ação para gestão de riscos durante esse ano. E como é que a gente faz o desenvolvimento, dentro dessa perspectiva órgãos e entidades, o desenvolvimento das capacidades? Então a gente vem massivamente, curso de planejamento estratégico para CAO, 17, 18, curso de gerenciamento de projetos, a cada novo ciclo de projetos a gente capacita nossos gerentes, a gente tenta capacitações externas, a questão do gerenciamento de projetos também, a gente fez curso de analista de projetos, tá, vários cursos, e esses cursos estão sendo utilizados até agora na questão da identificação dos riscos. Participamos de congressos de governança, controle público e gestão para podermos nos capacitar e estarmos sempre atualizados para atender essas demandas. Já estamos promovendo seminários de controle interno, já ocorreu um em 2019 e vai ocorrer um novo agora em 2020. A implementação do Comitê de Gestão de Riscos já aconteceu em 2019, já teve resultados com a implementação do subcomitê do DEALF. Essas reuniões do subcomitê de gestão de riscos, elas já trazem aqui até a preocupação, a questão do benchmarking de outros setores, tentando ver o que a gente está implementando aqui, o amigo do Estado-Maior-Geral da PM, tentando participar aqui das reuniões com o Dr. Robson, né, Dr. Luiz Carlos, lá da CGDF, que muito nos ajudaram aí nessa consultoria de implementação da gestão de risco no DEALF. Né, e a gente chegou a fazer inicialmente, né, aquele diagnóstico inicial para poder implementar e até ter como parâmetro para avaliação posterior. A gente fez avaliação de maturidade em gestão de risco, trazendo militares dos diversos setores para a gente ter essa percepção geral, e aí a gente ficou até no nível conhecido de gestão de risco. Não é um nível muito elevado, mas ele já é conhecido na corporação, a gestão de risco. E a cada nova portaria, nova lei, a gente procura fazer palestras, né? Como essa da DIMAT aqui, da elaboração de pães de pés, do Coronel Edmar
fez para a corporação, para que a gente pudesse estar alinhado, cursos de gestão de riscos oferecidos pela CGDF novamente, programa de integridade, que a gente quer inclusive implantar aí no ano que vem, e cursos de planejamento estratégico para o nosso CFO, formação de oficiais, turmas 36 e 37, então a gente está constantemente tentando capacitar, inclusive o nosso pessoal interno. Lá no Estado-Maior-Geral esse ano, a gente fez o curso de gerenciamento de projetos para todos os oficiais e praças lá do Estado-Maior-Geral, para que todos estejam alinhados e a gente consiga desenvolver essas capacidades. Então, a questão do reunião de comitê de governança, ele já foi estabelecido em 2019 e a gente já está, na verdade, na terceira reunião. Essas aqui são imagens da segunda, já está na terceira reunião do comitê de governança, aqui imagens da terceira reunião do comitê de gestão de riscos, que já está na quarta reunião, já aconteceu. Então, as coisas estão se desenvolvendo, né? Não estamos perfeitos ainda, mas a maturidade está evoluindo. O subcomitê de gestão de risco também já fez reuniões, o subcomitê de gestão do DEALF. Em cada setor está sendo implantado um subcomitê para fazer todo o processo de implementação da gestão de riscos. Então a gente vai evoluindo setor a setor com a implantação do subcomitê. E essa questão do aperfeiçoamento de gestão para melhor atender a sociedade, dentro dessa perspectiva, órgãos e entidades, ela começou lá com o desenvolvimento da estratégia que a gente pensou lá em 2002, partimos depois de 2015, 2016, aí já começamos a pensar nos projetos, os sistemas que seriam adotados para gerenciamento de projetos, cursos de processo, como eu mostrei para os senhores, gestão de processo, até para a própria gestão do conhecimento, o que auxiliou também na implementação da gestão de risco lá na primeira fase de estabelecimento de escopo, contexto e critério. A gente precisa muito de processos mapeados, né, até para a melhoria posterior desses processos, que também suporta a governança com aquelas informações de accountability para que a governança possa trazer novos mecanismos de liderança, estratégia e controle para que a gestão possa girar novamente, né? E aí no futuro, bem próximo inclusive, a gente já vai estar abordando temas como compliance, programa de integridade, código de ética também está quase saindo, apesar de a gente ter nossos estatutos, valores bem estabelecidos, a gente também está se adequando aí às ferramentas mais atuais, tá? O Corpo de Bombeiros, por ser militar, ele já traz muitas coisas na sua cultura organizacional relacionadas à integridade, né, dos seus valores, porém, a gente também está atendendo aí essas demandas externas dos órgãos de controle com esses novos elementos. E como é que aconteceu a questão do engajamento das partes interessadas, né? Isso a gente pôde ver principalmente para início da implantação da gestão de riscos. O patrocinador, ele mostrou, o comandante-geral, o grande patrocinador, mostrou o patrocínio quando criou o Comitê de Gestão de Riscos, quando aprovou a política de gestão de riscos, e aí por meio da parceria com a CGDF, que nos prestou a consultoria, a gente fez o projeto piloto no DEALF. Pretendemos fazer uma metodologia própria, por enquanto a gente está usando as referências aí da ISO 31000 e vamos expandir para os demais setores no ano que vem. Nesse momento a gente está fazendo a execução do plano de ação de mitigação de riscos lá no DEALF, testando, né? Testando os processos, verificando o que pode melhorar, e a gestão rodando sobre a liderança, a estratégia e o controle da governança. A ideia é essa, a governança diz o que a gestão tem que fazer, a gestão executa, roda e traz as informações de volta para a governança. Tá? Então, nas atividades intra-organizacionais, que é a última perspectiva aí da governança, a gente traz a governança sob a perspectiva de atividades intra-organizacionais. Ela pode ser entendida como um sistema pelo qual os recursos de uma organização são dirigidos, controlados e avaliados. Tá? Ela tem um aspecto realmente mais interno. O foco dessa perspectiva é a análise, são os processos decisórios em cima de informação de qualidade, otimizar os recursos, as estruturas de governança que a gente já tem desenvolvido, que eu estou comentando durante a apresentação, as relações interorganizacionais, a questão da redução de riscos promovida por meio dos planos de ação de mitigação, pretendendo sempre agregar valor aos serviços da comunidade e alcançar os resultados esperados, estabelecidos. Como é que a gente tem essa questão
tá? Dentro da perspectiva interorganizacional, essa questão das estruturas de governança, tá? Então esse aqui é um modelo das 3 linhas de defesa. Alguns órgãos de controle aí já utilizam ele há algum tempo, e ele ainda está em formulação. Na verdade, a gente não tem um produto final publicado dele, mas a gente tem essa cara aqui, é assim que a gente está pensando, é assim que a gente está trabalhando, e a gente está testando. Tá? Então a gente está testando aqui o modelo de 3 linhas de defesa, com o comitê de governança em cima, trazendo liderança, estratégia e controle. Para o comitê de gestão de riscos, a gente tem aqui os instrumentos que publicaram, tá? Esses comitês. E o comitê de gestão de risco, a gente já percebeu que a gente tem lá na segunda linha de defesa, lá no DEALF, após a implantação, a gente já implantou o subcomitê de gestão de riscos, que faz o acompanhamento direto do proprietário dos riscos lá do DEALF, os proprietários dos processos, que são os bombeiros militares. Ele consegue dar esse suporte direto na identificação de novos riscos, no reporte do andamento das ações do plano de ação. Então a primeira linha de defesa é o bombeiro militar que está atuando lá no processo. Essa segunda linha de defesa, ela diz respeito ao subcomitê de gestão de riscos e ao próprio núcleo de gestão de riscos, que é a nossa seção lá, e a gente consegue fazer tanto as novas implementações nos novos setores, que a gente já acompanhou a implementação anterior, tá? A consultoria da CGDF já acompanhou isso no nosso sistema de gerenciamento de projetos, que essa primeira implantação foi um projeto, era uma inovação. A gente já mapeou esse processo de implantação, já conseguiu gerir todo esse conhecimento, e quando for passar para o próximo setor, o núcleo de gestão de riscos vai fazer essa implementação, tá? E aí a gente vai ter um novo subcomitê acompanhando seus proprietários, e lá na terceira linha de defesa a gente tem um apoio muito efetivo da auditoria interna do CBMDF, que está sempre participando e fazendo esse contato, essa ligação, tá? Intrainstitucional com os órgãos de controle que estão aqui fora da nossa instituição. Então a auditoria, ela faz esse meio de campo, e ela acompanha isso daí e dá suporte para a gente na construção do escopo, contexto e critério, com os achados de auditoria, tá? Todos esses elementos, eles fazem parte aí dos documentos, dos artefatos da implantação da gestão de riscos. Bom, mas nessa perspectiva de atividades intraorganizacionais, a gente já vem caminhando há um longo tempo. Como eu falei, lá em 2002 a gente iniciou a questão do planejamento estratégico. O primeiro plano estratégico publicado foi em 2006, então é uma evolução de maturidade. Tá? Então o segundo plano 11/16 em 2010, que virou o 13/16 em sua versão 2.0. Em 2015 a gente teve o terceiro plano estratégico, ainda como terceiro plano estratégico, na versão 3.0. 2016 a gente fez o seminário de planejamento estratégico e formulação do quarto plano, que é o vigente, o Planes 17/24, já trazendo as boas práticas de participação de todos os setores na construção do plano. Em 2017 foi publicado o quarto plano 2017-2024. Em 2018 a gente conseguiu finalmente publicar nossa metodologia de gerenciamento de projetos, que a gente percebeu que precisava de um elemento a mais para trazer uma questão de acompanhamento das iniciativas do plano estratégico, né? Quem vai fazer, até quando vai fazer, o que essa pessoa vai fazer, tá? Então essa questão de apenas ter iniciativa relacionada a um setor e indicadores medindo como era feito anteriormente, dentro ali da evolução da maturidade, foi importante, mas a gente precisou ter um nível de detalhamento maior para que a gente pudesse intervir ainda antes desse indicador apresentar para a gente algum problema. Então a gente preferiu migrar para a questão do gerenciamento de projetos, transformando essa iniciativa em projetos estratégicos, tá? E aí em 2019 a gente conseguiu implementar o comitê de governança, o comitê de gestão de riscos, a política de gestão de riscos e o plano de trabalho de implementação da gestão de risco no DEALF, que foi completamente executado. Ainda nessa perspectiva, a gente pode falar sobre os nossos o monitoramento, que já é exercido há um bom tempo. A gente tem um sistema de informações gerenciais com painel de bordo para controle das ações. Ele está centrado no alcance de metas, né, que é o que diz essa perspectiva das atividades intraorganizacionais. Ele não é um fim em si mesmo, ele é uma ação contínua de acompanhamento com vistas à correção. Tá? Ele traz informações qualificadas para a tomada de decisão. E a gente tem um controle que assegura a realização
do planejamento estabelecido. Ele mede e avalia o desempenho e o resultado das ações, corrige e reforça o desempenho, interferindo em outras funções do processo administrativo. O produto final desse processo é a informação. Então, a execução efetiva da estratégia por meio de informação de qualidade. É isso que a gente precisa. A gente não tem como imputar responsabilidade a um gestor se ele está tomando as suas decisões em cima de informações qualificadas, usando os métodos corretos, tá? Então, assim, é o suporte de informação de qualidade para a melhor informação possível para a melhor tomada de decisão possível, tá? Não há como tomar uma decisão simplesmente sem o suporte dessas informações de qualidade. Então, dentro dessa evolução, a gente já trabalhava lá no plano anterior, no 1316, lá em 2015, a gente já tinha aí no plano estratégico a metodologia do Balance Scorecard, com as 4 perspectivas, tinha 7 objetivos estratégicos, 84 ações, 90 indicadores. E lá em 2015 a gente trouxe um elemento interessante que foi o caderno de indicadores estratégicos, tá? O atual chefe do Estado-Maior-Geral, Coronel Dias, desenvolveu esse caderno de indicadores estratégicos, onde a gente conseguiu sair de um momento qualitativo para um momento mais quantitativo, porque esses indicadores ele traziam o nome do indicador, a descrição do indicador, a fórmula de cálculo do indicador, a unidade de medida, a fonte de dados, o OBM responsável, série histórica, tá? A interpretação do indicador. Então a gente conseguiu, por meio dessa forma mais quantitativa de mensurar o indicador, a gente conseguiu fazer já um relatório de monitoramento ainda em 2015, mais preciso, mais quantitativo, tá? Que acompanhava aí o andamento dos indicadores por meio de um sistema de cores, tá? Mais de 80% de atingimento da meta ficava verde o indicador, entre 25% e 80% de atingimento da meta ficava amarelo, abaixo de 25% de atingimento da meta ficava vermelho. E a gente, a partir desse sistema de cores aí, a gente utilizava esse sistema de cores dentro das nossas ferramentas de TI, de monitoramento e gestão da estratégia, né? A gente, dentre elas aí, a que a gente mais utiliza, que é a nossa base de dados, onde fica a nossa base de dados, é o GP Web. Ele foi implementado pela TIC, ele cadastra o plano estratégico e os demais elementos, cadastra agora os projetos. Em 2015 era só o Planes, e na aba, o Planes é cadastrado na aba Gestão. Os dados são coletados, inseridos e geram gráficos, tabelas e semáforos de desempenho. Mas para esses gráficos terem uma forma mais amigável, a gente utiliza o Reporting Service, tá? Que ele veio no mesmo pacote do SGO, ele gera dashboards para apresentação de relatórios mais gerenciais, aí mais amigáveis para que a governança consiga fazer sua tomada de decisão em cima de painéis e não apenas de textos ou apenas de números, tá? Então a base de dados dele está lá no GP Web, os dados são inseridos no GP Web e esses gráficos, esses painéis são apresentados no Reporting Service, tá? Ele é extremamente versátil, customizável, a gente consegue trazer a informação da forma como a governança, o comandante quer consumir. Tá, então aqui em 2015 a gente tinha acompanhamento dos indicadores e a gente já tinha esses dashboards. Aqui são os dashboards do Reporting Service, onde a gente podia observar a execução do plano estratégico como um todo, a execução do plano estratégico por ano, a execução do plano estratégico por perspectiva lá do BSC, e a gente tinha outras telas. Tinha essa tela que era o mapa estratégico mostrando o andamento de cada objetivo estratégico. Tá? Então era da forma como o comandante queria observar. Novamente aqui, ó, dentro das perspectivas estratégicas, o andamento de cada objetivo por ano, então para a gente saber se tinha uma evolução, se não tinha. Então esse acompanhamento dos indicadores ele foi bastante efetivo nesse momento, e aquela questão das cores a gente apresentava dessa forma, com as carinhas verdes, felizes, carinhas tristes, vermelhas. Então nas reuniões de planejamento estratégico, nas reuniões estratégicas, a gente apresentava esses painéis. E aí, o plano anterior, a gente já conseguiu chegar a esses resultados dentro de cada perspectiva, resultados muito bons, né, tendo um incremento maior no ano de 2015.
o que pode sugerir para a gente que aquela questão da quantificação dos indicadores por meio do caderno de indicadores possa ter tido um impacto aqui maior no ano de 2015, que foi o ano que ele mais teve, a execução dele teve um incremento maior. E aí, ao final, a gente chegou a 75,6% de execução do plano, que é muito bom. Mas, voltando aqui para a relação entre essas perspectivas, terminadas as 4 perspectivas, a gente percebe que as estruturas de governança estabelecidas sobre a perspectiva de órgãos e entidades, tá, elas devem estar alinhadas e integradas às estruturas existentes nas demais perspectivas. Então, eu tenho minhas estruturas de governança dentro da minha instituição, dentro do Corpo de Bombeiros, porém, elas não podem perder alinhamento com as políticas públicas, com o interesse social, com o atingimento das metas. Então, é uma relação de interdependência e complementariedade. Tá? Então, as estratégias, políticas, iniciativas, políticas públicas, se elas afetam mais de uma organização, elas devem ser coordenadas, controladas, como a gente viu, dentro das perspectivas. Para quê? Para que eu possa garantir a efetividade dos resultados, tá? Minimizando o gap na cadeia de valor. O que é isso? O gap na cadeia de valor é justamente a diferença entre aonde eu quero chegar e aonde eu efetivamente estou. Então, o ideal é que esse gap seja cada vez menor. Então, eu quero chegar aqui, entregar esse valor para a sociedade, eu tenho que estar cada vez mais próximo dessa linha que eu tenho como meta. Está reduzindo aí esse gap na cadeia de valor. Mas quais são os atores básicos envolvidos na governança? A gente tem o principal. Quem é o principal? No contexto público, a sociedade é o principal, pois ele compartilha as percepções de finalidade, de valor e detém o poder social, podendo exercê-lo de forma conjunta e ordenada por meio das estruturas criadas para representá-lo. E os agentes, tá, nesse contexto, são aqueles a quem foi delegada a autoridade para administrar os ativos e os recursos públicos. Enfim, autoridades, dirigentes, gerentes públicos, colaboradores do setor público. Nós, né, aqui no caso na corporação do CBMDF, somos nós. Então, o principal são os cidadãos e os agentes, os representantes eleitos por eles e os órgãos, né, os dirigentes máximos, aí, as autoridades dos órgãos. Bom, as estruturas de governança e gestão. O sistema de governança ele reflete a maneira como os diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter a boa governança. E aí, lá no manual básico de governança do TCU, ele apresenta esses 2 triângulos aí com uma interseção no meio. Esses triângulos dizem respeito àqueles ciclos apresentados lá no início, né, da governança e da gestão, como eles interagem e quais são as instâncias que existem dentro deles aí. Então, vamos lá, principalmente lá para o triângulo da governança, na instâncias externas. Então, nas instâncias externas de governança, a gente tem os responsáveis pelo controle e pela regulação. Um grande exemplo disso é o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União. Tá? Nas instâncias externas de apoio à governança, a gente tem as auditorias independentes, tá? O controle social organizado. Nas instâncias internas de governança, a gente mostrou para os senhores ali o modelo das 3 linhas de defesa: comitê de governança, comitê de gestão de riscos, né? A alta administração ela está praticamente ali se confundindo com o nosso comitê de governança, né? E a gente tem essas instâncias internas que tem justamente essa interseção com a questão da gestão tática, tá? Que é a questão ali já partindo para governança e gestão. Então ela já traz esses elementos de liderança, estratégia e controle para que a gestão possa fazer sua gestão tática, sua gestão operacional. A gente tem essa questão muito clara, né, dentro do Corpo de Bombeiros, com comando operacional, estado operacional, essas funções muito bem delimitadas, e elas têm que
tem que guardar, e estão guardando aí, um alinhamento, né, sobre as diretrizes do Comitê de Governança, com o estabelecimento dos comitês de gestão de riscos dentro dessas instâncias mais relacionadas à gestão, estão trazendo informações mais qualificadas para o Comitê de Governança, para que a governança possa trazer melhores mecanismos de liderança, estratégia e controle, para que a gestão continue fazendo o seu papel lá, o seu velho PDCA, e continue trazendo essas informações para a gente estar sempre melhorando a gestão e, no final das contas, entregando um serviço de melhor qualidade para a população, que é o objetivo final disso. Então, a governança, ela pública, como eu acabei de falar, ela tem que ter foco nos benefícios sociais. Considerando o necessário foco das organizações na prestação de serviços com eficiência, alinhamento de suas ações com as expectativas das partes interessadas, principalmente da sociedade, é fundamental para a otimização de resultados. Então, como é que a gente pode e vem medindo isso, né? Assim, um indicador aí incontestável é o indicador do Índice de Confiança Social, tá? O ICS das instituições, do IBOP. Então, a gente pode perceber aqui, senhores, que o Corpo de Bombeiro, ao longo dos anos, ele tem apresentado aí a primeira posição do Índice de Confiança Social, tá? E isso pode aí estar representando para a gente que a gente está tendo uma efetividade, a gente está tendo um resultado na implantação desses mecanismos de governança, nesses elementos de gestão, tá? Todos esses instrumentos que estão sendo estabelecidos, eles estão trazendo para a gente realmente algum resultado, porque a sociedade está enxergando isso como positivo, né? Isso começou principalmente agora nos últimos anos com o envolvimento dos setores na própria participação do plano estratégico, utilizando-se da boa prática aí do TCU, a boa prática 2.1, que é estabelecer um modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas. Então esse novo plano já traz isso para a gente, essa característica. No nosso mapa estratégico, a nossa visão, ela traz elementos muito fortes de governança. Então, o Corpo de Bombeiros Militares Federal com foco no cidadão, isso é governança, e com responsabilidade socioambiental, que a governança também traz esse elemento de responsabilidade socioambiental, realizará ações de prevenção e investigação de incêndio e atenderá às ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente consagrados. Então a gente traz vários elementos de governança apenas na nossa visão estratégica. A gente já traz isso, e na nossa primeira perspectiva do BSC, lá na sociedade, a gente já traz a preocupação com o tema operacional, que é atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais, ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes. Já traz um tema específico de governança e gestão no nosso mapa estratégico, aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação dentro da perspectiva sociedade. Na perspectiva processos internos, a gente ainda no tema governança traz aperfeiçoar a gestão e consolidar a governança corporativa. Então a gente realmente está preocupado com essa temática, a gente tem um tema estratégico que está tratando sobre isso, a nossa visão traz elementos muito fortes de governança, tá? E então a gente pode observar isso no nosso próprio mapa estratégico e no plano como um todo. Então, lá na nossa cadeia de valor, que está aqui na direita, a gente pensa em que captar novas fontes de recurso para valorizar e capacitar nosso pessoal. A gente acabou de ver a questão da capacitação, que é importante para a governança, desenvolver capacidades para fazer o que lá na perspectiva processos internos? Para executar processos estratégicos, protegendo vida, patrimônios e meio ambiente, que aí você já chega com impacto na sociedade, na perspectiva sociedade, ampliando a segurança da população do DF. Ou seja, assim, está traduzida aqui a questão da governança no nosso próprio mapa estratégico. Então, a governança pública com foco nos benefícios sociais. Durante o momento da transição do governo anterior para o governo atual, a gente procurou trazer o nosso planejamento estratégico como um elemento de trazer as características de Estado, tá, e não de governo. Então, a gente, dentro do que o plano de governo do GDF nos solicitava, a gente já trazia esses elementos,
tá? Do Planes, que foi feito lá em 2016, para que a gente conseguisse gerar os nossos projetos estratégicos com esse alinhamento, não perder o que foi planejado anteriormente, porque eram objetivos de Estado e eles têm que continuar sendo. Eles não podem estar mudando sempre a cada governo, tá? Então a gente alinhou isso com o Planes 1724 para a gente poder, que trouxe a colaboração dos diversos setores ainda lá no seminário realizado em 2016, para que a gente pudesse aprimorar os serviços prestados à sociedade sem perder o alinhamento com o que já tinha sido pensado anteriormente. Tá? Então a gente atende as políticas públicas sem perder aquela característica, aquilo que já tinha sido planejado, aquilo que já estava sendo desenvolvido, né? Porque isso vai trazer efetivamente a melhoria para os serviços prestados à sociedade. Então, dentro dessa melhoria, a gente estabelece nossos projetos observando as demandas dos diversos setores, tá? Com as propostas de projeto. Então, tem uma característica muito participativa e essas demandas elas têm que ter um alinhamento com o plano estratégico. Então, a gente nunca pode perder o alinhamento com os programas de governo, com o plano estratégico, tá? PPA, atendimento de todos esse alinhamento para que as forças estejam direcionadas, tenham uma sinergia para atuar junto à entrega de valor para a sociedade. Então essas demandas, essas propostas de projeto chegam para o Estado-Maior, o Estado-Maior analisa a viabilidade dessas demandas, essas demandas elas vão ao alto comando, que é o Comitê Interno de Governança. A gente tem essa estrutura alto comando, mas ele está sendo traduzido de melhor forma com o Comitê Interno de Governança, que valida e o comandante-geral aprova, e aí o Estado-Maior consolida, capacita os gerentes, nivela e monitora, como a gente mostrou para os senhores aí, as diversas capacitações de gerente de projetos, tá? E aí cada setor traz o seu plano de ação setorial, que é o portfólio de projetos do setor, que é cadastrado nos artefatos, nos respectivos documentos, lá no GPweb, que é aquele sistema onde a gente cadastra os projetos e o planos que eu falei anteriormente, tá? E aí cada setor publica o seu plano de ação setorial, que são os projetos que vão ser executados, lembrando daquele alinhamento todo que a gente vem construindo aí durante a apresentação. Então o planejamento estratégico, né, e o gerenciamento de projetos, eles têm um alinhamento. Os projetos, eles tornam o planejamento estratégico mais tátil, mais efetivo, eles dão vida ao planejamento estratégico. De que forma? A autoridade setorial estabelece o seu plano de ação setorial, e aí os gerentes de projetos cadastram os projetos, elaboram os documentos, executam e reportam o andamento para a gente justamente lá na cadeia de valor minimizar aquele gap, que é o valor que eu quero entregar para a sociedade e aonde eu estou efetivamente. Eu tenho que estar sempre próximo do que eu estabeleci como meta para entregar esse valor à sociedade. E aí a gente pode apresentar aqui para os senhores as nossas estruturas de governança que a gente mostrou anteriormente, tá? Que consolida tudo isso aí. Todos esses atores estão trabalhando para isso, para entregar o valor à sociedade. E aqui eu agradeço a atenção, né? A palestra ficou um pouco longa, mas ela traz aí tudo de importante para esse primeiro momento aí dos princípios da governança e da gestão.